Imagine o barulho de um trovão ensurdecedor, um clarão azul metálico riscando o céu, e num piscar de olhos, o silêncio total acompanhado pela escuridão completa na sua rua. Se você já passou por isso, sabe que o culpado quase sempre é aquele latão cinza pendurado no poste, o transformador. Mas a verdade é que o mundo mudou e o clima está ficando cada vez mais agressivo, transformando o que era uma chuva comum em eventos catastróficos que desafiam a engenharia moderna. A pergunta que fica é: por que a nossa rede elétrica parece tão frágil? E como a tecnologia está mudando o jogo para que você nunca mais fique no escuro? Hoje, a gente vai mergulhar no fascinante e ultra-resistente mundo dos transformadores de distribuição projetados para sobreviver ao caos climático. O grande problema é que a maioria da infraestrutura que temos hoje foi projetada décadas atrás, para um clima que simplesmente não existe mais. Naquela época, as tempestades tinham padrões previsíveis e as ondas de calor não eram tão extremas. Agora, enfrentamos o que os especialistas chamam de o novo normal. Estamos falando de ventos com força de furacão, inundações severas e temperaturas que fazem o asfalto derreter. E é aqui que entra o design de resiliência. Um transformador resiliente não é apenas um equipamento mais forte, ele é uma obra de arte da engenharia defensiva. Pense comigo, o maior inimigo de um transformador é o calor. Quando a temperatura lá fora sobe demais durante uma onda de calor senegalês, o óleo mineral que circula dentro dele para resfriar as bobinas começa a se degradar muito rápido. É como se o motor do seu carro estivesse trabalhando no limite o tempo todo sem ventilação. Para combater isso, os novos projetos estão substituindo o óleo mineral por ésteres vegetais biodegradáveis. Além de serem muito mais seguros contra incêndios, porque têm um ponto de fulgor altíssimo, esses óleos vegetais permitem que o transformador opere em temperaturas muito mais elevadas sem perder a vida útil. Isso significa que, enquanto o transformador antigo do seu vizinho estaria fritando e prestes a explodir, o modelo resiliente continua trabalhando de forma estável, garantindo que o seu ar-condicionado não pare de funcionar no momento em que você mais precisa. Mas não é só o calor que assusta. Se a gente fala de resiliência, temos que falar de água. Em muitas cidades, as enchentes se tornaram recorrentes, e um transformador submerso é geralmente um transformador perdido. Mas os novos designs de distribuição para áreas críticas agora contam com selagem hermética total e conectores submersíveis. Isso transforma o equipamento em algo quase blindado. Mesmo que a água suba e cubra o poste ou a câmara subterrânea, o sistema continua isolado, impedindo que a umidade contamine o isolamento interno e cause um curto-circuito catastrófico. É a engenharia de submarinos aplicada à rede elétrica da sua rua. E por falar em robustez, o próprio esqueleto desses equipamentos mudou. Em áreas costeiras, onde o salitre do mar corrói o metal em poucos meses, os novos projetos utilizam tanques de aço inoxidável ou revestimentos cerâmicos especiais que são praticamente imunes à corrosão. Isso evita que pequenos vazamentos de óleo aconteçam, o que poderia causar uma falha elétrica e um desastre ambiental ao mesmo tempo. Agora, a verdadeira magia da resiliência moderna está na inteligência. Imagine um transformador que sente que vai quebrar antes mesmo de dar o primeiro estalo. Os projetos mais avançados agora são equipados com sensores de IoT, a famosa Internet das Coisas. Esses sensores monitoram em tempo real a temperatura, a pressão interna e até a qualidade do óleo. Se uma tempestade está se aproximando e a carga na rede começa a oscilar perigosamente, o transformador envia um alerta automático para a central de controle. Em alguns casos, ele consegue até realizar manobras automáticas para aliviar a própria carga.
É o que chamamos de redes autorregenerativas, ou self-healing. Isso muda tudo, porque ao invés de esperar o transformador explodir para mandar uma equipe de manutenção, a concessionária pode agir preventivamente. Isso reduz o tempo de queda de energia de horas para meros segundos, ou até evita que a luz chegue a cair. E se a gente falar de ventos extremos? Você já viu como os postes balançam em temporais? O peso do transformador é um fator crítico ali. Projetos modernos estão focando em compactação e redução de peso, usando materiais compostos e núcleos de metal amorfo. Isso não só torna o equipamento mais eficiente, reduzindo a perda de energia em forma de calor, mas também diminui o estresse mecânico nos postes e cabos durante vendavais. É uma visão sistêmica. O transformador ajuda a estrutura toda a permanecer de pé. Além disso, existe a questão da proteção contra sobretensões. Com o aumento de raios e descargas atmosféricas devido às mudanças climáticas, os novos para-raios poliméricos integrados diretamente no corpo do transformador oferecem uma barreira de defesa muito mais rápida e eficaz do que os modelos antigos. É como se o equipamento tivesse um escudo invisível, ativado instantaneamente a cada descarga elétrica. Toda essa evolução não é apenas sobre tecnologia, é sobre a economia e a vida das pessoas. Quando um hospital, uma escola ou um pequeno comércio fica sem energia por causa de um evento climático, o prejuízo é gigantesco. Investir em transformadores resilientes é investir na estabilidade da sociedade. É claro que esses equipamentos têm um custo inicial mais elevado, mas quando você coloca na balança o custo de substituir um transformador queimado no meio de uma tempestade, somado ao lucro cessante de uma cidade inteira parada, o design resiliente se paga em pouquíssimo tempo. Estamos vivendo a transição para as smart grids, e esses transformadores são os soldados de elite na linha de frente dessa batalha contra as incertezas do clima. Eles são discretos, ficam lá no alto dos postes ou escondidos em câmaras subterrâneas. Mas sem a evolução constante desse design, nossa vida moderna simplesmente pararia no primeiro sinal de chuva forte. A engenharia elétrica está se reinventando para garantir que, não importa o quão forte o mundo balance lá fora, a luz da sua casa continue acesa e estável. É a tecnologia invisível protegendo o seu conforto e a sua segurança todos os dias. Se você achou impressionante como um simples equipamento pode ser tão tecnológico e vital para a nossa sobrevivência no novo clima, compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre reclama quando a luz cai e me segue aqui para entender mais sobre as tecnologias que moldam o nosso futuro. Comenta aqui embaixo. Sua cidade sofre muito com apagões em dias de tempestade? Vamos trocar uma ideia sobre isso.